Bom dia, pessoal. Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos que estão em nosso canal Café Pastoral. Que seja a bênção na sua vida. Nosso objetivo aqui é todos os dias deixar uma palavra de meditação com você, para que nós possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Se você puder deixar seu comentário, é muito importante. Também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós temos uma série de mensagens aí anteriores em nosso canal. Para cada dia há uma mensagem. Então, se você tem a oportunidade de compartilhar, compartilhe este vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. Ok? Se você está pelo Instagram assistindo, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, eu sempre gosto de lembrar tudo isso para que a gente possa crescer juntos, né? Para que nós possamos alcançar mais vidas através deste canal Café Pastoral, tá bom? Deus te abençoe muito. Nós estamos falando sobre tempestades, né? Tempestades que enfrentamos em nossa vida. E baseados naquele episódio que Jesus ele estava no barco com os seus discípulos, ele deu uma direção, vamos para o outro lado, e no meio daquela viagem, os ventos começaram a soprar, uma tempestade começou a bater o barco ali, o mar ficou agitado, e os discípulos estavam muito assustados, está lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, ficaram apavorados e pensaram, nós vamos morrer. Enquanto isso, Jesus estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos eles foram até Jesus e acordaram Jesus e perguntaram, Senhor, o Senhor não está se importando com que a gente vai morrer, nós todos vamos morrer aqui. E Jesus então se levanta, dá uma ordem aos ventos, ao mar, né? E eles obedecem a Jesus. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, por que vocês estão tão tímidos, tão incrédulos, né? Por que? Onde está a fé de vocês? E aí eles ficam se perguntando, perguntavam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam conhecendo na profundidade quem era Jesus, a grandiosidade do seu poder. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso e Ele tem poder sobre todas as coisas. É esse Deus que nós servimos, esse Deus que eu sirvo, que você também serve. E se você ainda não o serve, abra seu coração, deixe Ele reinar na sua vida, ser o seu Senhor e Salvador. Ele habitará em você e lhe dará com certeza todas as direções para que você possa vencer neste mundo as lutas, as provações, as batalhas que vamos enfrentar, ok? Bom, nós aprendemos ali a respeito de algumas coisas importantes nesse texto. Nós vimos, em primeiro lugar, que não é porque servimos a Jesus que não vamos enfrentar dificuldades, lutas. Não, os discípulos estavam ali fazendo o que Jesus mandou que fizessem e eles tiveram que enfrentar aquele vento contrário. Certamente eu e você, não é porque nós servimos a Jesus que a partir de agora está tudo certo, tudo beleza, nada mais vai acontecer na nossa vida, né? Agora só vitória na vida, só vitória. Com certeza, querido, só vitória sim, quem anda em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Porém, a gente pensa que nossa mente ainda é limitada para pensar que somente as vitórias que nós vamos ter nesse mundo significam as vitórias que Deus tem para nós. Tem que ser do nosso jeito. Nem sempre isso acontece. Por vezes, Deus vai nos dizer não, e aí nós também somos vitoriosos se ouvirmos a sua voz. Outra coisa que nós aprendemos é que às vezes nos dá a impressão que Jesus não está conosco. Os discípulos estavam ali, o Senhor não se importa com a gente, nós estamos morrendo. E tem muita gente sofrendo nesse momento, talvez essa dúvida tenha parado na sua mente. Será que Deus me abandonou? O que eu fiz de errado? O pecado que eu cometi, eu já pedi perdão, será que Ele não me perdoou? Então isso tudo passa na mente das pessoas, nas nossas mentes, quando nós estamos enfrentando lutas muito pesadas, ventos muito contrários. Agora, outra coisa que nós queremos deixar hoje com você é que Jesus ele revelou dois problemas na vida daqueles discípulos, a timidez e a incredulidade. A timidez talvez tenha a ver com covardia, com medo, né? Eles tiveram muito medo. Nós estamos sujeitos ao medo. Quem aqui nunca, né, a gente está conversando aqui, quem nunca teve medo de enfrentar uma luta, uma batalha? Eu já tive, você já teve com certeza, se não teve, ainda terá. Não é aquele medo que nos afasta do Senhor, né? Aquela preocupação que nos abate, aquela ansiedade que vem sobre nós, mas quando nós confiamos em Deus plenamente, certamente nós vamos vencer esse medo que você enfrenta e que eu enfrento. Existe até o tipo de medo que nos protege do mal, né? Quando nós temos receio de passar em algum local porque aquele local é perigoso, e tem homens violentos, e a gente sente um receio, esse medo
esse medo também nos protege. É um tipo de medo que é proteção para nós. Então agora o medo que Jesus estava falando aqui era que eles não estavam confiando na palavra de Jesus. Eles estavam incrédulos. Isso, a incredulidade, era um problema sério na vida deles. Na verdade, eles ainda estavam conhecendo Jesus, tanto que eles ficaram se perguntando no final: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então eles estavam conhecendo Jesus, a pessoa de Jesus, estavam confiando nele, mas não confiavam plenamente. E por que eles estavam incrédulos? Bom, quando Jesus subiu ao barco, ele deu uma ordem. Ele disse: vamos para o outro lado. Quando Jesus declarou vamos para o outro lado, significa que eles iriam chegar do outro lado. Talvez Deus tenha falado com você: você vai chegar do outro lado, você vai alcançar esse objetivo. E no meio do caminho acontecem aquelas tempestades, aqueles ventos contrários, e você começa a pensar: será que eu vou chegar? Será que realmente eu vou conseguir? Será que isso vai acontecer na minha vida? Bom, se Jesus falou com você para ir, ele certamente estará com você e você chegará do outro lado. Se foi ele que disse isso, se foi ele que direcionou, certamente a vitória é garantida a você e a mim. Por vezes, somos nós que fazemos escolhas, tomamos decisões sem o aval de Deus e às vezes estamos sofrendo hoje as consequências disso e ficamos pensando: poxa, Deus me abandonou, eu estava até fazendo a coisa certa, porque tem coisas certas que nós fazemos que às vezes não é a vontade de Deus. Isso acontece sim. Às vezes você pode fazer alguma coisa que para você parece certo, mas não é a vontade do Senhor. Você precisa, eu também preciso ouvir a voz de Deus. Eu já procurei, já fiz coisas que aparentemente eram corretas, mas não era a vontade de Deus. E a gente depois tem que ficar administrando as consequências até nós aprendermos que aquilo não era a vontade de Deus. Não é porque Deus não quer que nós alcancemos algo. Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Nós precisamos ouvir a sua voz, a sua direção. Quando ouvimos, então, como os discípulos ouviram, nós vamos chegar do outro lado, vamos para o outro lado, ou seja, não há dúvidas de que nós vamos chegar, dúvidas que nós vamos chegar do outro lado. Esse tipo de credulidade não pode tomar o nosso coração. Se Deus falou, Ele cumpre tudo o que falou, ok? Nunca se esqueça disso. Se Deus te deu a direção, Ele certamente fará com que você chegue do outro lado, mas os ventos contrários virão, as tempestades virão e você tem que manter a certeza de que você chegará do outro lado. Última coisa é que um grande temor encheu o coração deles. Essas experiências que damos na vida em relação a situações contrárias e ventos contrários, elas servem para nos aproximar mais ainda de Deus. O que aquela experiência serviu para os discípulos? Foi a resposta que eles deram. Quem é este, através de uma pergunta, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, aquela experiência que foi muito difícil, isso é quase de morte para eles, causou neles, gerou neles um temor ainda muito maior pelo Senhor. Então, às vezes, as lutas que eu e você estamos enfrentando ou enfrentamos, se você parar para pensar, elas te aproximaram mais de Deus, o seu temor foi ampliado, ou seja, o conhecimento de Deus, o conhecimento que você tem de Deus hoje é muito maior se não tivesse aquela luta, aquela batalha. Talvez essa luta que você está enfrentando agora, essa guerra que você enfrenta agora, certamente tem um objetivo. Você aprenderá mais do Senhor, você conhecerá mais o seu Deus. Então esses ventos que vêm de forma contrária contra nós, é justamente para nós aprendermos com o Senhor, para aprendermos que Ele está conosco, que Ele não nos abandona, que se Ele disse que vamos chegar do outro lado, é porque vamos chegar do outro lado e isso vai ampliar o nosso temor ao Senhor. Que Deus possa falar no teu coração, que você enfrente essa guerra, essa luta aí, confiando no Senhor, porque se Ele disse que você chegará do outro lado, certamente você chegará, mesmo enfrentando esses ventos contrários que você talvez esteja enfrentando hoje. Que Deus te abençoe, que te dê um domingo muito abençoado. Deixa seu comentário se Deus falou algo ao teu coração, tá bom? Deixa seu comentário, é muito importante. E até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir.